Olá, eu sou a chefe Ângela Barreto, formada em gastronomia, pós-graduada em cozinha brasileira e também em cozinha internacional. Ministro aulas no Fundo Social de São Caetano e uma ONG em São Bernardo do Campo. Estou muito contente de fazer parte do time de professores do Contém. Aqui nós teremos várias receitas novas, vários aprendizados. É só vocês ficarem ligadinhos aí acompanhando as nossas redes sociais. Eu preparei uma aula incrível para vocês. Um lindo bolo xadrez. Ele tem massa de chocolate, massa de cenoura e um recheio saboroso de alpino. Você não vai perder essa aula, né? Vem que eu tô te esperando. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer dois bolos. Um bolo de cenoura, onde nós vamos usar o liquidificador, e a massa de chocolate, que nós vamos usar a batedeira. Vamos precisar de uma forma de 20 centímetros, a altura vocês escolhem, ou a de 10 ou a de 7, e os aros para cortar, para fazer as camadas do bolo xadrez, e um forno na sua casa convencional normal. E vamos começar com a receitinha agora. Na massa de cenoura nós vamos usar 280 gramas de cenoura ralada, 3 ovos, meia xícara de óleo, 340 gramas de açúcar refinado, 240 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento. Agora vamos mostrar os ingredientes para a massa de chocolate, gente. Vai anotando aí pra gente fazer agora. Vamos lá. São 5 claras que nós vamos bater em neve. Depois, as 5 gemas eu tô fazendo meia receita, então aqui por isso tem 3. Aí são 360 gramas de açúcar, 1 xícara de cacau em pó, aí tem 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, 10 gramas de fermento e 2 xícaras de farinha de trigo. Agora vamos começar a bater a massa de cenoura. Primeiro a cenoura, eu vou fazer meia receita. Quando vocês fizerem vai dar mais. O ovo, o óleo, e aí vamos bater. Deu uma batidinha, já pode pôr o açúcar. E aí a gente vai bater 5 minutos. Prontinho. Batemos 5 minutos. Colocamos aqui na travessa. E vamos adicionar a farinha peneirada. Aproveita e já coloca o fermento também peneirado. Só misturar. E você pode misturar com o fouet, a espátula mesmo, se não tiver. Vou misturar com a espátula, que vocês vão ver que a massa fica bem homogênea. Só misturar. Aqui tá prontinha já a massa. E agora vamos colocar na forma. Eu vou mostrar aqui pra vocês a forma
Como eu fiz minha receita, eu peguei uma forminha de 15 centímetros. Mas vocês vão colocar a receita inteira na forminha de 20 centímetros. Aqui eu peguei simplesmente um papel toalha, ó, cortei redondo, papel toalha normal. A forma não está untada, ela está sem nada. E eu venho e forro aqui, simplesmente isso. Por que eu faço isso? Porque se eu untar a forma aqui, as laterais da forma, o que vai acontecer? O bolo, ele desgruda e ele pode criar aquela barriga no meio. E assim a massa gruda na lateral e ela fica retinha. Aqui, direto no papel. Ó. A massa fica super fofinha, leve. Por isso que eu peço para vocês peneirarem a farinha, porque se você colocar ela sem peneirar, ela pode ficar embatumada. Prontinho. Então, aqui a gente já tem a massa na forma. Veja que ela ficou bem lisinha, bonita, linda. E eu vou levar ao forno por 35 minutos. No meu forno deu 35 minutos, 180 graus, pré-aquecido. Aí você vai ter que conhecer o seu forno, pode ser que mude um pouco o tempo. Agora, só deixar no forno, que tá pré-aquecido já, 10 minutinhos, 180 graus, 35 minutos, e depois eu já mostro ela pronta. Vamos começar a bater a massa de chocolate? Então, gente, aqui estão as claras, nós vamos bater ela em neve. Então, vamos bater em neve. Agora a gente vai colocar as gemas na clara batida, uma a uma, para ela criar volume. Vamos adicionar o açúcar. Aqui que é o ponto da massa, ó. Com as claras, as gemas e o açúcar. Agora a gente vai colocar em velocidade baixa e adicionar os outros ingredientes aos poucos. Aqui eu já misturei o óleo com o leite e aqui o cacau. Nós vamos intercalar o óleo com o leite que eu misturei com o cacau. Um pouquinho do leite. Um pouquinho do cacau. Mais um pouquinho do leite e cacau. O restante. A parte da batedeira. É só isso. Agora vamos misturar o restante com o fouet mesmo da batedeira. Fica mais fácil para vocês mexerem, ó. Vamos peneirar metade da farinha. Já misturado com o fermento. E mistura de baixo para cima. Ela não fica uma massa grossa, ela fica uma massa mais leve, mais líquida.
o restante da farinha. Lembrando que aqui eu tenho meia receita. Quando vocês fizerem, vai ficar mais volume. Meia receita, mistura. Depois que mexer com o fouet, passa a espátula. Olha, já engrossou bem. Já tá bem cremosa. Ela fica essa consistência. Ela não é uma massa líquida, mas também não é aquela massa pesada. Agora, o que a gente faz? Passa a espátula para você confirmar mesmo que não tem nenhuma farinha no fundo. Aqui, ó, já observei que não tem mais nem uma farinha sem se misturar com creme. Então, agora vamos só colocar na forma e pôr para assar. A forma, eu fiz a mesma coisa, nada, papel toalha, só cortei redondo, fundo, pra massa grudar na lateral e não criar aquela barriguinha. Aqui, ó, eu vou colocar em duas, por quê? Assa mais rápido. Se vocês não tiverem duas formas do mesmo tamanho para fazer a massa, pode fazer em uma só. Eu faço em duas para agilizar assar. A massa de chocolate, geralmente, ela é mais dengozinha para assar, mas aqui a gente consegue fazer ela ficar bem bonita. As duas massinhas na forma, essa forma tem 15 por 6. Vou levar ao forno 180 graus, 30 minutos, porque ela está dividida. Se for na forma mais alta de 8 centímetros, nós vamos deixar 40 minutos. Levar ao forno. Agora, nós vamos aprender o recheio super fácil, um recheio de alpino. É só preparar um bowl e os ingredientes que eu vou passar agora, misturou, geladeira, tá prontinho. Vamos lá? Lembrando que eu tô fazendo meia receita, eu tô passando a receita completa. Aqui é 200 gramas de creme de leite, 300 gramas de chocolate, eu uso meio amargo, 2 colheres de sopa de cacau em pó e 400 gramas de doce de leite. Recheio de alpino, a gente vai colocar aqui no bowl. Primeiro, o chocolate derretido, que todo mundo sabe como derreter. Se você não sabe, de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E ele vai ficar nessa consistência bonita. Segundo ingrediente, o creme de leite, que a gente vai fazer tipo um ganache. Mistura. Só esses dois ingredientes você consegue fazer um recheio, porque é o ganache, é chocolate com creme de leite. Aí você vê a proporção que você quer, se ele quer que ele fique mais grossinho ou mais fininho. Se colocar na geladeira, ele encorpa e dá para fazer o recheio já do bolo só com isso. Agora vamos adicionar o doce de leite. Não tem como esse recheio não ficar bom. Doce de leite e mistura. Ele já vai pegando uma consistência boa de recheio. Aqui tá misturado já, então, o creme de leite, o chocolate e o doce de leite. Agora, vamos adicionar o cacau em pó. Cacau em pó para dar o sabor do alpino, a consistência. Super fácil, uma delícia. Tá aí, a consistência já vai ficando dura, ó. 30 minutinhos na geladeira, já vai estar no ponto da gente usar para o recheio. Prontinho, só colocar na geladeira. Agora a gente vai fazer a parte mais legal desse bolo, da receita. A gente vai montar a parte xadrez do bolo. Eu vou usar essa forma
de 10 centímetros, 20 por 10. Mas se você não tem essa forma, pode ser no aro mesmo. E se você não tem o aro, você pode montar com acetato. Aquela folha de acetato vai montando dentro do acetato. Eu gosto de montar na forma que eu acho que ele dá mais sustentação na montagem. Esse saquinho é um saquinho de guardar alimento. A gente compra ele em rolo. Eu pego ele e vou forrar a minha forma. É fácil, dá para abrir com a tesoura, dá até para abrir com a mão mesmo, só puxar. E abre. Aqui nós vamos forrar a forma. Ela vai ficar assim. Forminha forrada. O que a gente precisa para montar o bolo xadrez? Os aros. Eu tenho uma forma de 20 centímetros do bolo. Eu tenho um aro de 15, um de 10 e um de 5. Muito fácil, redondinho. Então, aqui eu tenho 3 medidas de aros. E aqui eu tenho as minhas massas de bolo que eu assei nas formas que eu falei já no tamanho, na altura que eu quero. Eu fiz uma receita, dividi em 2 formas, uma receita, dividi em 2 formas. Vamos cortar o bolo agora nas camadas. A massa de 20, arinho de 15. Vamos cortar um disco. Só apertar. Gira, segura e tira. O aro de 10 eu venho e marco o centro, porque aqui já ficou um disco de 15. Eu tenho de 20, que eu tenho de 15, eu venho e marco e corto. Dou uma mexida e tiro. Aro de 5, meço o meio do arinho de 10 que eu tenho agora, que eu acabei de cortar, aperto e giro e tiro. Aqui eu já tenho um bolo cortado. Aí eu vou fazer isso com a massa de chocolate, mesma coisa. Aro de 15, centraliza, corta, tira e tira. Aro de 10, centraliza, gira. E o arinho de 5, centralizado, tiro. Vou fazer isso com as outras 2 massas e aí a gente monta. Agora vamos montar o xadrez do bolo. Aqui eu vou tirar o primeiro disco, não tem problema se ele abrir. Eu tiro o disco maior de cenoura, pego o de 10 de cenoura e coloco no de chocolate. E o de 10 de chocolate no de cenoura. Eu pego o menor de chocolate e coloco aqui. Menor de cenoura aqui. E por último, o de chocolate. E vai ficar assim. Então, aqui já tá montado. Eu fiz uma massa de cada, uma chocolate, uma cenoura. Fui intercalando, dividi a massa em 2 formas, então deram 4 bolos. E fui trocando os aros, conforme eu já tinha explicado anteriormente. Então, ele vai ficar assim. 2 com o miolinho de chocolate, 2 com o miolinho de cenoura. Quando eu for montar aqui na forma, nós vamos montar um miolinho desse de cenoura e um de chocolate intercalando para ele dar o resultado do bolo xadrez. Aqui, ó, eu montei aqui separado para vocês verem como é a montagem. O que é mais fácil vocês fazerem? Vocês irem montando aqui. Separa os aros na mesa e vai colocando
aqui dentro já montando. Eu coloquei essa daqui. A próxima eu vou desmontar uma e vou montar aqui para vocês verem, que fica mais fácil. Eu fiz aqui para vocês entenderem a dinâmica de como tem que fazer o bolo. Aqui eu já vou pôr o recheio e vou montar uma aqui em cima para vocês verem. Aqui eu já coloquei uma camadinha de recheio. Aquele recheio alpino. Que ficou na geladeira. Como o bolo é fofinho, vai devagar, porque senão ele vai começar a soltar. Vai puxando. Tudo é técnica, vai dar certo. Pronto. Todo o bolo com recheio. Eu vou mostrar pra vocês, então, eu ensinei aqui como montar, como vai montar aqui. Porque se vocês conseguirem colocar ela inteira, ok, pode pôr. Mas o certo mesmo é vocês fazerem já o disco aqui dentro. Coloca e arruma. Fica mais fácil para vocês manusearem. E aqui, o recheio, aqui, ó, é só o primeiro. Já tá os 3 prontos, já vem e coloca direto. Só o primeiro que é complicado de pôr, porque ele é maior. Ó. Pronto. Recheio. Agora mais uma camada de recheio. Coloca o recheio no meio, que é mais fácil para você espalhar. Vem com uma colher e só passa as costas da colher. Indo e voltando. Não passa de uma vez assim, porque vai arrancar. A massa é fofinha. De qualquer bolo, não é só desse daqui que ele vai soltar. Vai e volta. E vai arrumando o plástico. Mais uma camada pronta. Como aqui já tem 2 camadas prontas, a terceira já fica fácil de vocês colocarem, ó. Já dá pra colocar direto. Não precisa mais desmontar, já vai direto. Vocês estão vendo que a forma de 10 já deu a altura do nosso bolo. Aqui vai uma última camada, gente, de recheio, terceira. Se você quiser parar o bolo aqui na terceira camada, já dava pra parar. Porque já deu um bolo bem alto. Aqui, no caso, você pode colocar o acetato em volta da forma para ele segurar dessa última camada. Coloca na lateral e puxa. Centro, puxa. Centro. Para qualquer bolo, você pode fazer esse tipo de técnica para não arrancar todo o bolo. Aqui nós vamos colocar a última. Dá uma apertada porque ele tem que prensar. Puxa o papel. O plástico. Eu levo ele para a geladeira. No mínimo 4 horas. Puxa o plástico. Só levar para a geladeira agora e esperar para o recheio segurar as camadas do bolo. Depois de 4 horas eu tirei o bolo daquela forma, como eu já ensinei, com o papel. Já coloquei no meu prato que eu vou confeitar e na bailarina. Ele ficou 4 horas na geladeira. Eu vou cobrir ele com o chantilly, mas você pode fazer do jeito que você quiser e achar que é melhor. Porque, na verdade, aqui, o que a gente tá mostrando na aula é a forma de fazer o bolo xadrez, que eu já passei para vocês. A decoração é a gosto de cada um. Então, aqui eu vou começar passando uma camada de chantilly. Vou fazer uma decoração simples. Eu bati o chantilly normal, chantilly com leitinho. Faz a receita que vocês já têm. Tem várias receitas.
e vou passar uma camada de chantilly em volta do bolo. Esse chocolate que vocês estão vendo em volta do bolo é do próprio recheio. E conforme a gente vai prensa ele na forma, o recheio, como eu coloco bastante, ele acaba saindo na lateral. Decorar bolo é fácil. Existem várias técnicas. Cada um procura a que vai se adaptar melhor. Aqui eu já coloquei o chantilly e a gente vai só dar uma espatulada. Aí vai da técnica de cada um, a decoração de cada um. Eu vou fazer ele meio que espatulado, porque uma amiga minha falou que precisava ver essa técnica. Então agora ela vai assistir a aula e vai aprender. Depois vai na descrição para vocês o bico, mas vocês usam o que você tiver em casa. Prontinho. A gente vai passar essa espátula para alisar. Não coloca a espátula na vertical, pegando o bolo e apertando. Ela vai inclinada uns 45 graus e você vai girando a bailarina. É só para ir alisando. E vai tirando o excesso. Olha aqui. Já dei uma passada, uma espatulada com aquela espátula que eu mostrei. Dei uma alisada porque a minha decoração ela não precisa ficar totalmente perfeitinha e lisa. Porque eu vou fazer uma decoração com uma cauda. Eu vou virar e vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Super simples. Lindo. Delicado. Essa caldinha que eu fiz é super fácil. 6 colheres de chocolate, 4 colheres de açúcar, meia xícara de água, coloca no fogo e deixa ela dar uma engrossada. Agora aqui nós vamos usar o bico para fazer uma decoração bem simples. Agora vamos finalizar com o bico 35. Aperta e solta. Aqui, finalizou. E vamos fazer umas mini rosetinhas para complementar a decoração em si. Decoração é coisa de gosto, gente. Na hora vocês vão imaginando e vai criando. Agora vamos terminar aqui com bolinhas de chocolate. Prontinho. Agora nós vamos cortar o bolo para vocês verem como ficou a técnica do xadrez. O bolo de cenoura. Aqui o detalhe do bolo xadrez para vocês. Espero que vocês tenham gostado.